Juliano, Bacana, eu gostaria que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho de você. Essa live aí vai para o nosso querido YouTube, vai para depois para o IGTV, a gente vai publicar ela em diversos locais. Bacana, bacana, muito legal, muito legal. Primeiramente, eu queria convidar os nossos caros ouvintes que convidassem também os seus amigos para poder assistir e participar. Para isso, é só clicar nesse aviãozinho que tem embaixo e convidar agora os seus amigos, que tenho certeza que o tema de hoje é interessante para todos. Vamos falar sobre como transformar o seu pior inimigo em seu maior aliado. Tem jeito, será? Solimar, tem jeito, será? Rapaz, eu acho meio difícil. Principalmente para mim, mas tudo bem. Então, assim, o tema tá da mesma forma, a gente vai usar aqui uma didática, vamos falar de case, vamos contar uns causos, vamos criar uma conversa, então vamos bater uma bola aqui com a turma, tá? Então, vamos lá. Quem é o Juliano? Quem é o Juliano? Qual a empresa dele? O que o Juliano faz? Vamos lá, o Juliano ele começou a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, como balconista de livraria, lá em Minas Gerais. Então, tive uma experiência no comércio desde cedo. Trabalhei já em comércio, no shopping, já vendendo roupa, como auxiliar administrativo, departamento pessoal, em escritório de contabilidade. Então, comecei a aprender um pouco sobre a atividade organizacional dentro do escritório de contabilidade, que foi uma baita de uma escola. Já retornando aqui para o Espírito Santo, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de transporte coletivo urbano. Lá foi também assim, um grande aprendizado, tive a oportunidade de começar a estudar, me graduar, sou graduado em gestão empreendedora de negócios, tenho um MBA em planejamento e gestão estratégica, também pelo Uninter, e como profissional de coach, executivo coach, também tenho formação internacional junto ao EBC, com 7 certificações internacionais, Brasil, Estados Unidos, Alemanha e Suíça, e seu conhecimento provado em papel. Mas de lá para cá, tive a oportunidade de trabalhar também na indústria alimentícia, onde foi uma grande faculdade para mim, onde aprendi a me moldar como gestor, gestor de pessoas, gestor de processos, e foi moldando um pouco a minha personalidade, meu caráter, até decidir empreender. Então já são quase 18 anos de trajetória de estrada, de balconista, empresário, já tem aí já 18 anos de história, também empresa de consultoria em educação e gestão empresarial e educação empresarial, a gente trabalha com consultoria também, somos parceiros da Solimar. E lancei também esse ano uma camisaria, uma marca de camisa própria, chama Belvedere for Men. Belvedere for Men. A camisaria Prime, uma camisaria muito bacana. E empreender está no meu sangue, eu gosto. Sou apaixonado por gente e gestão. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu aí nessa longa estrada da vida. Então, qual a sua primeira dica que você pode nos dar aí ou uma orientação de como transformar seu pior inimigo no seu melhor aliado? Bom, primeiro é entender quem é o nosso pior inimigo, Solimar. Começa com a pergunta filosófica. Quais são os nossos piores inimigos? Normalmente é uma pessoa que a gente tem bastante intimidade, né? Que a gente convive bastante, que a gente ou a gente depende da pessoa, a pessoa depende da gente, né? É uma pessoa que já está um pouco mais próxima da gente. Na maioria das vezes são pessoas que já estão mais próximas da gente. Perfeito, perfeito. É por aí que nós vamos entrar. Então vamos falar um pouquinho sobre talvez os 2 principais maiores inimigos que nós temos. Um deles chama-se a crítica. A crítica. Vamos falar sobre esse inimigo. Então nós vamos tirar a pessoalidade do assunto. Vamos falar sobre a crítica. Perfeito. E outro inimigo, talvez aquele inimigo mais difícil, é aquela pessoa que trabalha com a gente, às vezes na mesma empresa, no mesmo setor. Sabe aquela pessoa que é difícil? Você considera o seu pior inimigo? Aquela pessoa que você às vezes tem vontade de dar uma voadora. Tem vontade de pegar o pescoço e estrangular. Pois é. Então, vamos falar especificamente sobre essas 2 pessoas e depois vamos falar sobre como a gente trabalha isso aqui dentro, né? Porque nós, olhando para o espelho, encaramos ali de frente o inimigo todo santo dia também. Através de sabotadores, subliminares, aqui na nossa mente, que ocultam, que governam os nossos pensamentos, está aqui dentro também. Então, começar a falar sobre a crítica, tá ok? Vamos lá. A crítica, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender é que a crítica ela é inerente ao ser humano.
A gente precisa da crítica. E quanto antes entendermos que a gente precisa da crítica, mais rápido a gente toma uma ação, uma resposta. Agora, responde aqui para mim, Solimar. Quem é que gosta de ser criticado? Rapaz, no primeiro momento dói, né? Mas depois, às vezes depois de uns 2, 3 dias, passou a emoção, passou ali o sentimento, aí a gente começa a se perguntar, não, por que eu estou recebendo essas críticas, o que está acontecendo? Mas na hora dói muito, dói muito. Perfeito. Então, assim, o cara que fala para mim assim, eu adoro receber crítica, é doido. Ninguém acorda de manhã, que vontade de receber uma crítica, nossa, não recebi nenhuma crítica hoje, eu vou morrer. Não, ninguém gosta de receber crítica, mas a crítica é necessária. Eu falo que a gente precisa da crítica, o ser humano, o nosso caráter precisa da crítica, assim como a faca precisa do atrito da pedra para ficar afiados. Para pensar sobre o impacto que essa expressão tem. Só que quando a gente entende que a crítica ela pode ser uma mola propulsora do nosso sucesso, a gente começa a entender que existem formas de amenizar a dor da crítica. Já reparou que tem gente que quando recebe uma crítica, parece que o mundo dela desaba. Parece que nada que ela faz dá certo, nada que ela faz é bonito, nada que ela faz encanta. Ela se sente um verdadeiro zero à esquerda. A maioria das pessoas que eu conheço, Solimar, não sabem receber uma crítica. Não sabem. Não sabem como se comportar, não sabem, como driblar, como absorver, receber o impacto da crítica. Então, eu vou falar sobre 3 passos. Se você... Pode até tomar nota, tá, pessoal? Anotem, porque esses 3 passos, uma vez que você aplica isso, a dor ameniza. Você começa a absorver de forma orgânica o impacto que essa crítica às vezes causa. Então, assim, primeiro passo, Solimar, para tratar desse inimigo chamado crítica. Observe quem critica. Quem está criticando você? Ele é perito no assunto? Ele é autoridade? Ele tem conhecimento de causa? Quando você começa a entender que quem está te criticando não tem nenhum fundamento a essa crítica, seria a mesma coisa que você receber orientação e conselho financeiro de quem não tem sucesso financeiro. Não tem condição. Você vai receber conselhos amorosos, né, de como ser um bom marido, um bom namorado, de quem não tem estabilidade amorosa, não tem estabilidade, não consegue estabelecer relacionamentos duradouros. Então... Bom, então a primeira coisa, então, pelo que eu entendi, é o seguinte, a pessoa que está me dando uma crítica, ela tem conhecimento, tem informações, né, para me fazer essa crítica, ou ela só está jogando farofa no ventilador? Exato. Você começa a ver que essa crítica vem de quem não tem autoridade no assunto. Você começa a falar, para que eu vou levar a sério o que esse cara está me falando? Agora, quando a crítica vem de quem tem propriedade no assunto, conhecimento de causa, para ouvir. Começa, então, a trabalhar isso aqui dentro. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é observar a exatidão, a extensão da crítica. Ou seja, observar os exageros, generalizações. Vou dar um exemplo. Fulano, você sempre chega atrasado. Sempre é uma palavra muito longa, é tempo demais. O cara chegou atrasado 2 vezes no mês. Fala que toda vez o cara chega atrasado, significa que todo dia ele chega atrasado. É todo dia que você chega atrasado. Fulano, você sempre fala que eu não faço nada certo. É sempre que eu falo que você não faz nada certo. É sempre. Então as pessoas colocam um advérbio de tempo, potencializando a crítica como se fosse uma causa eterna. Generalizando a crítica, como se você sempre fosse assim. Começa a pensar, será que eu sempre falo alto? Será que eu sempre respondo por impulso? Será que eu sempre distrato as pessoas que conversam comigo? Será que eu sou sempre uma palavra que denota uma linha de tempo muito longa? Então observe se tem muito exagero nessa crítica. Quando você observa que tem muito exagero, ela começa a perder força também. E o terceiro ponto, que eu acho mais importante considerar sobre a crítica, é reflita sobre a crítica. Aí que está a questão, senhor. Reflita sobre o que está sendo dito, por quem está sendo dito. E não responda de imediato às críticas. A gente tem uma mania de querer se colocar na defensiva, responder de imediato à crítica. Não faça isso. A melhor maneira de responder às críticas é com silêncio. Dizer o seguinte, a seguinte expressão. Olha, eu estou ouvindo o que você está me dizendo, pensando sobre isso. Prometo pensar sobre o assunto.
Não diga nada, você não tem obrigação nenhuma de dizer nada. O silêncio, às vezes, nesse caso, é a melhor resposta. Compreendeu, senhor? Mas então, se você reagir de forma instantânea, não usando a inteligência emocional, domando a sua emoção, você nunca vai ter a oportunidade de pensar sobre como dar a melhor resposta e modificar o teu comportamento. Alerta vermelho, Solimar. Quando alguém fala para mim, uma vez sobre um determinado comportamento meu, que não é adequado, eu falo assim, ok, beleza. Quando duas pessoas falam para mim a mesma coisa, eu falo, opa, peraí, sinal amarelo. Quando 3 pessoas falam exatamente a mesma coisa sobre você, bandeira vermelha. Está na hora de você mudar o comportamento. Significa que você é assim. Agora, a decisão que eu tenho que tomar é ser assim. Vai me ajudar em alguma coisa? Continuar com esse comportamento vai me ajudar a crescer na carreira? A criar laços e relacionamentos mais duradouros? Então, modificar comportamento não é fácil, Solimar. É fácil mudar um hábito? Um hábito dá para mudar, não é fácil, mas o comportamento é muito difícil mudar. Demanda muita dedicação, muita disciplina, e você tem que tomar uma decisão de realmente querer mudar aquilo. Tem que ser uma decisão. Perfeito. Aí que está. Um hábito, na verdade, um hábito pode ser um conjunto de comportamentos que geram hábitos. Nós somos criaturas de hábitos. Alguns estudiosos dizem que nós demoramos cerca de 23 a 46 dias para modificar um hábito e um comportamento, o quanto mais enraizado ele for. Ou seja, tem hábitos que eu mudo em uma semana. Vamos pegar o hábito de acordar em determinado horário, no horário de verão. Às vezes, em uma semana, a biologia se adapta. Agora, o hábito de retardar o impulso, de dar resposta, o hábito de retardar a raiva, talvez demore mais tempo para condicioná-los e modificá-los. Primeiro, é reconhecer que o comportamento existe. Reconhecer que a crítica tem fundamento. Vem de quem tem propriedade no assunto. Então, a decisão de mudar é tua. E nesse processo, você tem que entender... Nem sempre a gente consegue falar assim, acontece a situação, você consegue, deixa eu parar aqui, deixa eu pensar agora, como que eu devo me comportar, né? Então, não é uma coisa, o comportamento não é uma coisa racional, a gente não escolhe racionalmente pelo nosso cognitivo como que a gente vai se comportar em todas as situações, né? Por isso que, inclusive, existe lá a tal bendita da janela de Johari, né? Que fala do nosso eu cego, eu público, né? Então, tem lá, né? Porque tem comportamentos que a maioria dos nossos comportamentos não são... A gente não decide racionalmente. Vamos lá. Bacana. Essa discussão está muito bacana. Vamos lá. Daniel Goleman, um dos maiores estudiosos acerca do comportamento humano, um dos seus trabalhos mais célebres, fala sobre o estudo da inteligência emocional. Um dos maiores PhDs no assunto. Daniel Goleman. Ele fala que o hábito da inteligência emocional, ou seja, domar a emoção, é um comportamento que você pode doutrinar, aprender a domar as emoções, se você, primeiro, conhecê-las, aprender a identificar quando esse sentimento lhe causa dor. Primeiro é não negar que o sentimento, a raiva existe, a frustração existe. O primeiro caminho é esse, entender o porquê. Uma vez que você entende o porquê desse comportamento, você começa a criar e condicionar o teu cérebro para ter a melhor resposta sobre determinada situação. Vou dar um exemplo. Quem tem por hábito de interromper... Já viu que tem gente que durante um diálogo vira um monólogo? Você tenta falar e o cara te interrompe, não deixa você concluir o racional. E a pessoa se comporta assim inconscientemente, aí está o lado do inconsciente, você faz inconscientemente, sem perceber. Só que quando você começa a reconhecer que isso é um ato falho, vira um processo consciente, agora vira um processo consciente, racional, de reconhecer um ponto falho, trabalhar para melhorar através de exercícios. Aí você pode buscar um suporte, um livro, ou ajuda psicológica, um bom conselheiro para te orientar sobre como modificar um comportamento. Então, um hábito, ele pode ser adquirido condicionalmente primeiro. Primeira condição. Esforço, repetição até virar hábito. Depois que vira hábito, vira um processo incondicional de novo. É o que eu falo de expansão da zona de conforto. Para pensar. Todos os seus hábitos estão dentro de uma zona de conforto aqui dentro.
O hábito de acordar cedo, o hábito de escovar os dentes, o hábito de ler antes de ir para a cama, o hábito de responder antes do outro terminar, o hábito de ser grosso. Aqui dentro. Quando você adquire um novo hábito, ele está fora da sua zona de conforto. Então isso causa estresse. E esse processo de reconhecer que lá fora tem um novo hábito que você precisa adquirir, requer prática, repetição, repetição, até que esse novo hábito venha aqui para dentro. É isso? Não, Entendi. Não é isso. Entendi. Não é isso. A questão acontece que a sua zona de conforto expande para incorporar esse novo hábito. Quando ele vira um novo hábito, o Daniel Goleman fala muito sobre isso, vira agora um processo incondicional. Não causa mais dor. É assim para adquirir novos hábitos e é assim também para abandonar velhos hábitos. É um processo, no início, condicional, racional, até virar um processo subconsciente e natural. É como passar a marcha de um carro. É como piscar. Você não pensa. Fala, peraí que eu vou passar a primeira marcha. Passei. Peraí, a segunda marcha, você não pensa muito. Peraí que eu vou piscar. É incondicional. Porque virou hábito. Então, pensar sobre crítica é uma luta entre um esforço condicional de reconhecer que a crítica existe, preciso recondicioná-la, entender a exatidão e pensar na ação. Então, isso é um processo fundamental para que a gente possa transformar esse inimigo chamado crítica em uma vantagem, Suleiman. Em uma vantagem. Eu falo que crítica é como se pegasse um grande balde cheio de pedra, pedregulho, e jogasse na tua cabeça. Aí você vem com a sua peneira, tentando tirar ali o grama de ouro, peneirando, o quanto preciosa pode se revelar uma crítica, né? Eu acho que é assim que a gente forja o nosso caráter, com boas críticas. Mas dói, tá, Suleiman? Dói. Ser criticado dói bastante. Tá? Faz sentido, Suleiman? Eu gosto muito de duas frases. Primeira, a dor é minha amiga. Segundo, mudar dói. Dói. Eu acho que todo processo de mudança, seja qual for, até positivo, né? Até uma mudança positiva, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, causa estresse, causa uma dor, né? Mas se a gente não estiver sempre na nossa zona de conforto, ou seja, se a gente não tiver nada nos incomodando, nada doendo na gente, isso também é ruim porque a gente não está evoluindo, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então a gente tem que ser autocríticos, sermos autocríticos. É a capacidade que eu tenho de colocar a minha cabeça no travesseiro e repassar o meu dia. Aonde foi que eu errei? O que eu posso fazer melhor amanhã? Então, assim, esse processo de crítica também vale para quando você critica. A gente também é bom em criticar. Agora eu faço um alerta vermelho aqui para quem está nos ouvindo. Cuidado na hora de criticar os zombadores. Por quê? Às vezes a gente quer chamar a atenção ou dar um conselho para quem é zombador. Sabe, para quem é tolo. O tolo vai pegar toda a sabedoria dos seus conselhos, vai zombar de você. Por quê? Porque ele é tolo. Então não perca tempo com quem é tolo, desde que os castigos da vida tomem conta de moldá-lo e educá-lo. Porque esse cara pode ter certeza que a vida é uma baita de uma professora e ensina muito mais pela dor do que pelo amor. Então, se você está reservando tempo precioso da tua experiência para criticar um tolo, não perca tempo com os tolos. Tem uma passagem, eu falo que eu gosto de estudar, eu sou um eterno curioso, então eu busco sabedoria. A informação nos ajuda muito sempre, conhecimento e informação, né, se a gente souber utilizar positivamente, né, até para a gente fazer uma crítica, né? Receber uma crítica, a gente tendo informação, ou se a gente for fazer uma crítica, a gente tem informação para fazer a crítica, o conhecimento é muito importante. Concordo com você. Perfeito. Tem um dos livros que eu mais gostei de ler até hoje, é um livro, né, de Stephen Scott. Chama-se Salomão, o homem mais rico que já existiu. É uma literatura que eu recomendo, de Stephen Scott. Salomão, o homem mais rico que já existiu. Ele pega ali toda a passagem de Provérbios, os ensinamentos do rei Salomão, que viveu lá naquela época, né? E traduz isso para os comportamentos diários, como ter uma vida, uma carreira,
né, quem ocupa cargo de liderança, como ser um baita de um gestor. É um baita de livro que recomendo a literatura. E lá dentro tem uma passagem que fala sobre a crítica. A passagem é mais ou menos assim. Não dirige, eu até tomei nota aqui para não perder. Está mais ou menos assim, ó. Não dirija tuas palavras a um tolo, pois ele desdenhará da sabedoria contida nela. Está em Provérbios 23:9. Exatamente isso. Então não perca tempo com quem não merece. Não perca tempo com quem não merece, porque não vale a pena. Então, resumo desse primeiro inimigo que está aqui no nosso subconsciente. Assim, um exercício, se puder sugerir um exercício para que você possa transformar essa crítica em ser um aliado agora. Você que está em casa nos ouvindo, pega e lista as 3 piores críticas que você já recebeu até hoje. Eu falo aquelas que te causaram mais dor, você se lembra até do momento, lembra até das palavras, da intensidade, até da roupa que a pessoa estava vestindo, você se lembra. Por quê? Porque a crítica causou o que eu chamo de efeito na emoção. E tem crítica que causa a emoção. E a emoção faz com que a gente grave no nosso subconsciente, inclusive o dia, a fotografia. Pensa nessas 3 piores críticas. Quem te criticou tem propriedade? Foi generalizada? Se você respondeu sim a essas 2 questões, então pense. Nesse balde de pedra que jogaram em tua cabeça, qual é o grama de ouro contido nessas críticas? O que você deve melhorar agora para mudar isso? Ou você quer passar o resto da tua carreira, da tua vida, levando porrada? Você, para mim, é um tolo. É um tolo. Quem recusa melhorar, a gente estava falando sobre isso na live passada. Falando sobre o processo de se reinventar. Quem recusa que nós nascemos para serem reinventados, está ignorando a própria existência. Faz parte do nosso DNA a evolução. Você é composto por milhões e milhões de células que todo santo dia morre e nasce. Então é um ser novo todo santo dia. Então é negar a própria existência. Então se permita a ouvir, absorver, refletir sobre essa crítica. Isso faz você crescer como profissional, como ser humano e alçar voos maiores. Faz sentido, Solimar? Total sentido. Total sentido. A gente precisa... Eu acho que você citou bem um exemplo, né? Uma forma mais simples, bem simplificada, uma pessoa uma vez falou sobre a diferença entre inteligência e sabedoria, né? Sabedoria é inteligência aplicada. A pessoa resumiu dessa forma. Eu achei muito interessante. E realmente, a sabedoria, o exemplo aí de Salomão, né? É muito importante aí para que a gente possa ter melhor discernimento, né? Fazer melhores escolhas, né? Entender melhor as situações, para que a gente possa aproveitar bem uma crítica, vamos dizer assim. Transformar a nossa amiga. Transformar a crítica em uma aliada. Toda vez que eu ouço uma crítica de alguém, essa semana mesmo eu recebi uma crítica muito construtiva de uma pessoa que tem propriedade, sobre as lives, inclusive. Né? A live que eu fiz com o professor Mário Boca essa semana, teve uma crítica muito construtiva. Então, assim, eu tenho um jeito muito elétrico de falar. Eu sou bem elétrico, eu falo que eu sou ligado no 320. Então, assim, críticas construtivas, quando vem de quem tem propriedade no assunto, e você reflete sobre a extensão dela, faz com que você pondere na próxima vez. Isso é sinônimo de inteligência aplicada. Isso é sabedoria. Sabedoria, Solimar. Salomão falava isso há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Salomão falava sobre isso. Então, tem gente que passa a vida inteira estocando conhecimento, estocando inteligência. Conheço gente que é PhD, mestrado. No papel é brilhante, mas é pouco sábio. Quer dizer, não é capaz de aplicar o conhecimento na prática. Então, passa a vida inteira estudando, mas não vai para a prática. Rapaz, eu conheço pessoas que têm várias pós-graduação, várias graduações, um monte de pós-graduação, faz um monte de curso, mas eu acho que tem medo. A pessoa acaba tendo medo de se expor para colocar em prática aquilo que ela está aprendendo. Né? A pessoa trava, a pessoa fica com medo de executar. Né? A pessoa fica estocando conhecimento. Quem estoca conhecimento, não faz o menor sentido estocar conhecimento. Conhecimento tem que ser aplicado, compartilhado, transformado isso em prática. Né? Isso é sabedoria. Então, falamos da primeiro inimigo, que é a crítica.
Antes de falar do segundo, quero mais uma vez pedir a vocês que estão aí, nossos ouvintes, obrigado a todos vocês, um bom dia, que convide também seus amigos, aperta o botãozinho do aviãozinho para poder chamar mais gente que precisa ouvir, porque essa segunda parte agora, vamos falar sobre aquela pessoa difícil. Aquela pessoa difícil que está lá no seu trabalho, às vezes na igreja, no teu bairro, no teu condomínio, na praça. Como lidar com esse pior inimigo e fazer com que ele seja seu amigo? É possível? É. Então, muito bacana que a gente vai falar agora. E claro, toda vez que você gostar do que a gente falar aqui, clique no coraçãozinho, né? Como se fosse palmas. Ah, já bateu aí o coraçãozinho aí. É como se fosse palmas. Aí, ó, um monte de coraçãozinho para você, Juliano. O pessoal tá gostando aí da nossa live. O Instagram adora isso, faz aumentar Adora, ama. Isso é muito bacana, tá? Então chama mais gente para assistir, porque isso aqui é válido para muita gente. Então vamos lá. Aquela pessoa mais difícil. Primeiro, quem é aquela pessoa mais difícil? Aquela que você já desejou matar pelo menos uma vez. No mínimo. Agora eu falo, desejar pegar um pescoço, estrangular, faz com que você seja uma pessoa ruim? Não. Se você partir para o ato de fato, talvez você tenha problemas psicológicos, talvez precise de tratamento, enfim. Então, agora, domar a emoção, domar o seu sentimento é uma escolha. Nem sempre eu posso controlar o que eu sinto. Agora, domar a minha emoção é uma escolha. Isso é um processo consciente. Então, a primeira coisa que você deve fazer para transformar essa pessoa difícil em ser uma hora aliado é não negar que o conflito existe. Não negar que esse conflito existe. É como se fosse uma farpa que entrou no seu dedo, Solimar. Você olha e fala assim, tá incomodando, tá doendo um tiquinho. Dá para segurar a onda? Tá incomodando um pouquinho. Aí você deixa. Passa lá uma semana, começa a ficar mais vermelho, começa a piorar, começa a inflamar. O conflito é assim, vai negligenciando, passou 2 semanas, um mês, inflama, vai piorando, vai aumentando a distância. Quando você menos se dá conta, está infeccionado, já é um estágio pior. Eu falo que a infecção é quando a pessoa lá do outro lado começa a falar mal de você, sabotar o teu trabalho. É como se fosse uma infecção. E quando você menos se dá conta, você perdeu o dedo. Porque você negligenciou. Essa pessoa começa a sabotar os teus projetos, faz de tudo para te derrubar. Porque para ela agora você é um inimigo. Para pensar sobre isso. Então, ignorar a existência do conflito é a pior coisa que você pode fazer. Então, entenda que você precisa encarar de frente. O que é encarar de frente? Chamar essa pessoa para uma conversa franca. Vou falar de uma experiência que aconteceu comigo numa das empresas que eu trabalhei, na iniciativa privada. Tinha uma pessoa que para mim era a pessoa mais difícil. Só que eu já sacava que ela era difícil, não só comigo, era o jeito dela, a personalidade dela era assim, forte. Tem gente que é assim, não é com você, ela é assim. Só que isso me incomodava muito. Eu, enquanto gestor de recursos humanos, eu precisava tomar uma ação, uma medida, porque chegou até a minha casa, bateu na minha casa esse conflito. O que eu fiz? Primeiro, chamei essa pessoa para conversar no final do dia e falei, olha, fulano, eu preciso conversar com você. Você tem 5 minutos para mim, é muito importante e precisa ser hoje. Essas simples palavras já deram o tom de seriedade na conversa. A pessoa ficou curiosa, enfim, queria conversar de imediato. Falei, não, final do dia. Eu botei o gatilho da curiosidade na cabeça dela e falei, o homem quer falar comigo. Chegou no final do dia, somente eu e ela, num ambiente privado, tá? Dentro do ambiente controlado, eu sabia que eu tinha o controle da situação. Tá? Eu disse assim para ela, fulano, eu tenho percebido que nas últimas semanas o nosso relacionamento não tem sido fácil. A gente não tem se entendido tão bem, a nossa comunicação não está fluindo. Então, eu queria ouvir de você, assim, o que está acontecendo, entender se... Fulano, eu fiz a seguinte pergunta para ela, Sônia, mas essa pergunta é muito importante. Fulano, eu fiz alguma coisa que te causou mal? Fulano, inconscientemente ou conscientemente eu fiz algo que você não gostou e eu não sei. Se eu fiz, desde já eu peço desculpas. Eu quero entender o que está acontecendo. Por que você não gosta de mim? A pessoa desarmou na minha frente. Ela falou, não. Eu falei, você tem algo contra mim? Não. Nesse processo dessa conversa, da mesma forma eu falei, fulano, eu não tenho nada que a desabone. Eu não conheço a sua história. Por que eu lhe odiaria sem conhecer a tua trajetória? Você não conhece a minha história. Por que motivo você teria para me detestar ou não gostar de mim?
Você não sabe de onde eu vim. Eu comecei a falar um pouco da minha história para ele, resumidamente, num instante. Parecia que uma cortina tinha se aberto, parecia que um novo ser na frente dela tinha nascido. A partir dali, o nosso relacionamento mudou. Porque ela entendeu que eu não era inimigo dela. Entendeu que eu estava ali para ajudá-la, inclusive com a carreira, com o processo dela. Eu era um agente de mudança para ela. Falar, fulano, eu estou aqui para te ajudar, eu quero o seu sucesso. Eu tenho mais motivo para te amar do que para te odiar. A gente tem mais motivo para se entender do que... Não faz sentido, fulano. Por que a gente fica perdendo tempo, então? Então, esse processo foi muito maduro, do ponto de vista dela, de ser uma receptiva e ouvir. Falei, fulano, pensa sobre isso, porque você se comporta assim comigo e com todo mundo. Será que isso é bacana para você? Ela se lembra dessa conversa até hoje. Nós somos amigos. Quando eu ligo lá para a empresa onde eu trabalhei, ela faz questão de falar comigo, faz questão de falar com ela. Ficamos minutos no telefone conversando fiado. Porque a barreira foi quebrada. Solimar, quantas vezes na vida a gente julga um livro pela capa? A gente é mestre em fazer isso. É mestre. Pode falar. Bom, aproveitando as dicas que você deu aí e o exemplo do livro, né, de avaliar pela capa, às vezes a gente leva anos, meses, um tempo enorme para entender como que a pessoa que a gente convive funciona. Como é que ela funciona, e isso, se a gente tivesse esse entendimento mais rápido, ajudaria muito o nosso convívio. Bom, existem vários testes comportamentais aí, né, que a gente pode usar. Tem o Enneagrama, tem o teste de temperamentos. Eu gosto muito de um teste chamado DISC. E o DISC, ele fala que a gente tem 4 perfis. Todos nós temos 4 perfis, só que alguns mais presentes do que o outro, um percentual maior do que o outro. Então tem dois perfis. Tem dois perfis comportamentais, que é o influente e o cauteloso, e tem 2 perfis racionais, que é o dominante e o analítico. Então, quem tem um perfil racional, a parte racional mais evoluída ou predominante, normalmente atropela os outros. O analítico, ele se fecha demais, né? Um cara fechado, às vezes passa como antipático e tal, né? Pragmático ele demais, né? atropela as pessoas. Ele é um trator, ele atropela as pessoas, ele não leva em consideração sentimentos, emoções, né? Não se importa muito com quem está em volta dele. Ele quer o resultado, ele quer a solução, ele quer resultado, ele quer atingir o objetivo. E se ele vai atropelar ou não as outras pessoas, se ele vai magoar ou não as outras pessoas, para ele é apenas um detalhe técnico. Tá? Perfeito. Então eu acho que vale a pena também a gente se autoconhecer e conhecer o nosso próximo. Em cima disso, eu estou oferecendo aqui na nossa live, depois no final, só no final da live que eu vou explicar como, eu estou oferecendo um teste DISC. Quem estiver participando da live que chegar até o final, vai ganhar um teste DISC. Eu vou mandar o link para a pessoa fazer o teste DISC gratuitamente. Esse teste DISC no mercado hoje é em torno de R$200. Mas eu só vou explicar como a pessoa vai ter acesso ao link no final da live. Então, se tem alguém aí, por exemplo, se seu marido quiser fazer o teste DISC, seu filho, seu primo, alguém, convida a pessoa para a live. Aí a pessoa estando na live, eu vou controlar isso, eu vou abrir o link do teste DISC para essas pessoas, mas tem que estar na live. Manda aí, pode continuar. Que presente bacana. Obrigado, Solimar. Obrigado. Muito legal. Recomendo fazer. Vamos abrir nosso livro. Vamos abrir nosso próprio livro. Abrir nossa caixa de ferramentas e colocar à disposição da turma, né? Então, assim, pensar sobre crítica requer responsabilidade. Responsabilidade vem de habilidade que eu tenho de dar respostas. Ser hábil em responder frente à situação que me apresentaram. Então, lidar com pessoa difícil lá no teu trabalho é responsabilidade. Uma vez que você desce a sua barreira e pare de julgar, definitivamente pare com isso. Pare. Né? A gente tem mania de falar, vou falar aqui do homem e da mulher. Mulher é mais ou menos assim. Chega aquela pessoa que ela nunca viu, aí a fulana olha para a cara dela e fala assim, não fui com a cara dela? Meu santo não bateu com a dela.
Nunca viu a pessoa na vida. Nunca falou com ela, mas para ela não presta. O homem é mais ou menos assim. Ah, não fui com a cara desse sujeito, não. Bicho metido. Quer dizer, a pessoa já causa um distanciamento social, mesmo não em período de pandemia, já causa um distanciamento emocional, baseado no julgamento da capa, sem conhecer a história. Esse é o pior engano enquanto seres humanos podemos cometer. Já criticamos o que nós não conhecemos. E é uma tendência natural, está no nosso DNA, tá, Solimar? Criticar aquilo que a gente não conhece. Ter medo do desconhecido. Tá aqui, ó. É um pouco do nosso DNA primitivo. Se a gente não conhece, eu julgo, não compro, retraio, me defendo, critico. É um comportamento primitivo. Só que vale lembrar que se a gente vê é mais fácil você criticar do que você ter que parar para pensar, para entender, para analisar. É muito mais fácil. É muito mais fácil. A crítica é uma E outra coisa, às vezes uma crítica também está tirando a gente daquela zoninha de conforto que você falou. Verdade. E aí causa estresse, causa dor, e a gente quer voltar, então a gente quer desconsiderar, quer rebater aquela crítica para não precisar sair da nossa zona de conforto. Perfeito. Então, fechando esse segundo inimigo, racional para fechar o resumo, eu quero provocar você, Solimar, eu quero te provocar aqui um talk show rapidinho, tá? Eu vou te lançar aqui algumas frases de célebres pensadores, escritores, filósofos. Uma frase, eu queria que você adivinhasse quem falou. Vou te dar 3 opções. A gente refletir sobre a frase depois, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, para fechar aqui, esse pior inimigo, que é aquela pessoa difícil lá no teu trabalho, na tua casa. Encare de frente. Chame ela para conversar. Diga para ela que isso te incomoda. O motivo de você estar procurando é porque você tem um interesse em preservar o relacionamento. Com muita maturidade, diga que você não tem nada contra ela. E se tem contra, diga o que exatamente te incomoda, ou por que ela incomoda, de forma muito precisa, sem exagero. Eu quero preservar a relação. A gente não precisa ser melhor amigo, mas a gente tem que se respeitar. Então, procure essa pessoa e converse com ela. Deixe claro para ela que você não é inimiga, que você quer ajudá-la no processo aqui da empresa, comprar ideias, projetos, ser colaborativo. Não negue isso, tá? Fundamental. Então, resumindo aí sobre nossos piores inimigos, eu quero te fazer aqui umas provocações que tem muito a ver sobre crítica. Tá? Eu vou lançar aqui uma frase de um pensador famoso. Não vale buscar aí no Google, hein? Eu vou te dar 3 opções para ver se você acerta e a gente fala sobre essa frase, tá bom? Vamos fazer essa brincadeira, esse bate-bola aqui nesses minutos finais. A frase é a seguinte: ninguém erra voluntariamente. Ninguém erra voluntariamente. Opção A, Sêneca. Opção B, Augusto Cury. Opção C, Aristóteles. A turma de casa aí também pode tentar. A turma de casa aí pode falar nos comentários aí também. Para ficar registrado aqui, eu vou botar a opção C. Opção C? Aristóteles? Estou chutando. Você, resposta exata! Tá certíssimo, Solimar. Foi Aristóteles que disse sobre isso. Agora, o que ele quer dizer com isso? Ninguém erra voluntariamente. Ele está dizendo que a gente tenta fazer o nosso melhor, às vezes. Chegou um convidado aqui, você tem, Ligão? Pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento, ou falta de vivência, experiência. E o amigão chegando aí. Né? A gente tá na nossa mente, na nossa realidade, na nossa concepção, aquilo ali está certo, mas é por ignorância, na maioria das vezes, né? Exato. Ignorância não ser ignorante grosso, mas ignorância e falta de conhecimento. Perfeito, né? Exatamente. Eu falo que a ignorância é uma excelente desculpa, né? Para fazer errado, né? Então, para complementar essa frase de Aristóteles, eu falo o seguinte. Eu gosto de afirmar o seguinte: quando você usa mais a borracha do lápis do que o próprio grafite, tem algo errado. Você está gastando mais a borracha do que o grafite, você está positivamente errando mais do que acertando. Então, para pensar sobre isso. Faz sentido, né, Solimar? Faz sentido.
Então, assim, uma outra frase que eu achei muito bacana, que eu peguei aqui nos nossos estudos, aqui falando sobre crítica, a gente começa a revirar os arquivos. É mais ou menos assim, ó. Um mau escritor pode chegar a ser um bom crítico, pela mesma razão que um péssimo vinho pode chegar a ser um bom vinagre. Essa vai para o Facebook e para o Instagram. É verdade. Para pensar. Para pensar. Quer dizer, o cara que é mau escritor, nenhum bom escritor para ele presta. Né? O cara que é muito bom em fazer crítica, raramente vai ser bom em alguma coisa. É da mesma série do cara que é bom em dar desculpa, raramente também vai ser bom em fazer alguma coisa. Então, a gente tem que começar a pensar sobre que mensagens que a gente manda para as pessoas, através dos nossos comportamentos, gestos e falas, o impacto que isso tem. Fala, Solimar. Eu acho que tem muita gente que é crítica também, assim, a pessoa critica tudo por causa de comodismo, que ela quer justificar o comodismo dela. Então, quando ela vê o outro fazendo, em vez de ela fazer um elogio de incentivo, ela faz o quê? Faz uma crítica para justificar. Por isso que eu estou acomodada. Por isso que eu estou parada. Por isso que eu não me movimento. Porque eu não quero errar. Você está errando, tá vendo? Você está fazendo errado. Isso. Então, deixa eu aqui no meu comodismo, porque aqui eu não estou errando. É verdade. Então, isso é auto-sabotar. É usar isso como uma bengala. Uma bengala para poder não modificar o comportamento. Uma bengala frágil até. Uma bengala que eu falo frágil. Bengala de graveto. Então, não adianta. Cedo ou tarde, essa bengala vai cair, vai quebrar. E você vai quebrar a cara. Fato. Agora, tem muita gente que não sabe fazer crítica, né, Solimar? O ambiente corporativo está cheio de babuínos, que são os desastres enquanto gestores que são, em fazer críticas. São verdadeiros desastres na hora de fazer um feedback. Né? Em vez de fazer um feedback construtivo, de forma que modifique o comportamento e faz com que a pessoa haja, elas acabam com a moral da pessoa. E eu conheço milhões de gestores que são assim. Ainda não aprenderam que crítica, feedback é uma ferramenta que precisa ser desenvolvida, é um hábito que precisa ser desenvolvido. Exige técnica, tempo, dedicação e compromisso para isso. Né? Então, outra frase que me fez pensar, né, nas minhas pesquisas aqui, é de um cara muito famoso. É mais ou menos assim. Sabe qual é a melhor maneira de não ser criticado? Não fazer nada, é ficar quieto. Se acomodar. Não fazer nada, não dizer nada e não ser nada. Ninguém vai te criticar. Se você não se arrisca, se você não se expõe, né, se você ficar ali na sua zoninha de conforto, você não vai receber crítica. E ainda você vai poder ficar criticando os outros. Além de você receber crítica, você ainda poder ficar criticando os outros. Os psicólogos falam, né? Os psicólogos falam e afirmam de forma categórica que os psicanalistas, né, de forma geral, que muitas vezes a crítica, quando você faz uma crítica, você está criticando um elemento ou um comportamento que você inconscientemente reproduz. É o espelhamento. Já ouvi isso. Já ouvi isso. Então, parar para observar, logo pela manhã, olhar para o espelho e falar: bichão, você precisa mudar. Você precisa acordar e mudar, porque dessa forma você vai naufragar. Não faz o menor sentido continuar dessa forma. Então, assim, fazendo uma... A frase do Lucas Fonseca aí, ó. A frase aí, amor ativa aí, ó. Amor ou ativa, mas quem fica em cima do muro leva pedrada dos dois lados. Verdade. Essa frase, ela é prima daquela que eu conheço, que também é muito famosa. É melhor ficar 5 minutos vermelho do que a vida inteira amarela. Melhor ficar 5 minutos vermelho de raiva, que é tomar uma decisão, do que ficar a vida inteira no amarelo, em cima do muro. É o que você disse. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, falando com ele sobre isso. Ele está até aqui na minha casa, a gente estava conversando sobre isso. Faz muito sentido. Você acabou de dar um exemplo real em cima desse processo aí, né? Então, assim, Solimar, eu acho que já está acabando nosso tempo também. Como é que está de tempo aí? Temos mais uns 8, 9 minutos. Tem mais uns 8, 9 minutinhos, né? Então, assim, se a gente pudesse dizer para as pessoas o quanto é importante a gente ter a capacidade de absorver críticas,
Principalmente quando a crítica vem de quem tem fundamento, vem de quem tem autoridade e é perito no assunto. Eu falo o seguinte, se a crítica vem de quem é bom, eu paro para escutar, eu pago para escutar. Já ouviu aquela expressão, que para mim é uma das expressões mais imbecis da face da Terra? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia? Já ouviu aquela expressão? Já ouviu? Sim. Pois é. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o conselho vem de quem tem autoridade e é perito no assunto, eu pago o que eu estiver fazendo para ouvir, inclusive eu pago. Se esse conselho for diminuir minha curva de aprendizagem em anos, eu paro para ouvir esse cara. Por quê? Você está tendo uma oportunidade que talvez em 5 anos você teria para poder modificar esse comportamento e acordar. Então, para ouvir. Então, abaixa ali, se reduz a sua insignificância. Eu falo que a gente tem que se reduzir a nossa insignificância, entender que nós viemos ao mundo para aprender. Quanto mais sabemos, menos sabemos. Precisamos ser cada vez mais, eu falo que precisamos ser cada vez mais um fruto verde crescendo, aprendendo, do que um fruto maduro. Porque o próximo estágio da maturidade de um fruto é o quê? É despencar da árvore e apodrecer no chão. É morrer. Então, isso que eu chamo de autorresponsabilidade, autoconsciência. A capacidade que eu tenho de olhar para dentro, olhar para mim e falar, eu preciso melhorar isso. A crítica, quando eu entendo que ela não é um inimigo, é um aliado, e quando é bem fundamentada, eu tenho a oportunidade de transformar a minha vida de quem faz parte do meu círculo social também. Pensar sobre isso é uma baita responsabilidade, Solimar. Verdade. Eu uma acho. Baita responsabilidade. Eu faço consultoria hoje em mais ou menos 31 empresas, e nas empresas que eu estou indo fazer consultoria, tanto com os empresários como os colaboradores, eu falo o seguinte: a principal coisa que a gente tem que ter hoje, humildade. Tendo a humildade, aí você para repensar o seu modelo de negócio, sua forma de trabalhar, os seus processos, suas interações, mas você não consegue fazer isso sem humildade. Então, verdade. Hoje, né, a principal ação hoje, a principal coisa que a gente tem que ter para começar, para ser a base da coisa, é a humildade, para aí sim começar a escutar. Hoje a gente tem que escutar o mercado, a gente tem que escutar nossos clientes, os fornecedores, os colaboradores, os concorrentes, é uma série de coisas que a gente tem que ter humildade de escutar, que estão fazendo críticas ao nosso negócio, à nossa profissão, né, ao nosso trabalho, à nossa pessoa, que a gente tem que buscar essa crítica. Hoje a gente tem que buscar essa crítica o mais rápido possível. A gente não pode ficar só esperando ela chegar. Então é importante a gente chegar para o nosso cliente e falar assim, cliente, tanto aquele que gosta de nós, que somos fidelizados, como aquele também que está distante. Buscar aquele cliente que está afastado e falar assim, escuta. E aí, o que aconteceu? O que está acontecendo? Por que você se afastou? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso evoluir? Né? Eu acho que buscar essa crítica, ou ter a humildade de ir atrás dessa crítica hoje para fazer essa mudança, sair desse quadradinho o mais rápido possível, expandir esse quadradinho o mais rápido possível, é fundamental se a gente quer aproveitar essa crise como uma oportunidade. Para aproveitar essa crise como uma oportunidade, temos que ir atrás dessa crítica. Faz muito sentido, faz total sentido. Muitas vezes a gente fica esperando de forma reativa que a crítica venha. Então você que está nos assistindo agora, eu recomendo você que trabalha na iniciativa privada, você na condição de colaborador, não espere a avaliação de desempenho chegar. Não espere. A cada 3 meses, sente com o teu gestor e provoque esse bate-papo. Olha, fulano, tem 3 meses que eu estou trabalhando aqui, tem 1 ano que eu trabalho aqui, eu gostaria de conversar com você sobre como eu posso melhorar meu desempenho. O que eu ainda não sou tão bom, do qual você gostaria que eu desenvolvesse. Isso é maturidade. Você, enquanto empresário, você empresário que está nos assistindo, não espere o cliente criticar. No final de cada ciclo, a cada 3 meses ou a cada 1 semestre, chama ele para uma conversa franca. Olha, já estamos há tantos meses juntos, desenvolvemos isso. E o que não está tão bom? O que pode melhorar dentro do nosso processo de parceria empresarial, de consultoria? O que pode melhorar no sabor do meu produto, da minha pizza?
Por que você gosta da minha pizza? O que você não gosta da minha pizza? Então, a gente espera muitas vezes, de forma reativa, isso vem tarde. Se a gente puder antecipar essa demanda, sem sombra de dúvida, nós seremos muito mais assertivos. Vamos usar menos a borracha e mais o lápis, mais o grafite do lápis. Então, isso é autorresponsabilidade. Então, não encare a crítica, não encare aquela pessoa difícil, porque são essas pessoas. É graças à crítica que a gente forja, molda o nosso caráter molda a nossa personalidade, e a nossa personalidade nada mais é que quem nós somos. Acho que esse é o recado final que a gente gostaria de deixar para as pessoas, né, Solimar? Isso é quem nós somos. Bom, eu gostaria de agradecer ao Juliano por mais uma live, por mais uma oportunidade. Eu mandei alguns agradecimentos aqui ao Wagner, ao Amar ou Ativa, que eu não sei quem é, mas eu achei uma pessoa muito... Você conhece a pessoa? Omar, não sei, eu tô virando fã dela. Ela está em todas as nossas lives. Amar ou Ativa, obrigado por estar aí. Quem mais está aqui? Bom, a gente tem alguns minutinhos, vamos ver aqui os comentários. Agora não dá tempo de ver os comentários. Tem muitos. Tem a Nanda, aqui. Tem a Paula. Tem muita gente bacana aqui. Caramba! Que galera Eduardo, massa. Né? Tem um monte de gente que passou pela live aqui, deixando comentários, deixando contribuições, né? Marcando presença. Cara, eu tenho uma menina chamada Laura. Então tem um monte de gente que passou por aqui, né? Deixou comentários, deixou alguma coisa, mandou coraçõezinhos. Ó, mandou um abraço aqui especial pro Dário. Dário é nosso amigo e parceiro empresarial. Tá aqui também a Nanda que entrou. A Juliane, beijão, linda. Beijo, beijo, beijo. A Priscila tá aqui também, grande Priscila, minha amiga. Beijo, Priscila, te adoro. Liberdade Financeira tá aqui também, adoro. Bruno é o Bruno, dono do perfil Liberdade. Di Lourenço tá aqui em casa. Ele tá aqui, o Di Lourenço tá aqui assistindo ao vivo, diretamente. Ele tá aqui, meu amigo, bancário, violeiro, talentosíssimo. Amaro Silva, grande beijo, abraço. Pessoal, quem não adicionou ainda o nosso perfil do consultor Solimar, Juliano Malta, adiciona lá que dá tempo. Para não perder nenhum tipo de informação, né, Solimar? Vou levar um pouquinho disso aí para tudo. Isso aí. Muito legal. Nos sigam. Bom, Juliano, muito obrigado. Beijo. Obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelos conhecimentos, por essa energia que você tem, né? Por essa simpatia. Você é um cara muito simpático, muito energético. Obrigado. Você passa uma energia boa, mesmo à distância, você passa uma energia boa pra gente. É bom ver isso. Né? Isso é muito legal. Né? Então, parabéns aí. Continue compartilhando sua energia. Além de conhecimento, né? Mas sua energia, seu otimismo, você é um cara otimista, pelo que a gente percebe, né? Isso é muito importante. Então, sempre. Eu quero agradecer muitas pessoas que estiveram aqui com a gente também aqui. Tá? Legal. Agradeço um beijo especial para Paula Antonella, Paulinha Antonella, do Centro Contábil. O Teste Disc. Ó, quem quer o Teste Disc? Elian Ramini também está aí, Elian, beijão. E o teste Disc? Tá disponibilizando já, Solimar, o teste? Agora! Faz o upload pra galera aí, isso, para poder todo mundo... Faça aí, ó, é só me mandar um zap que eu mando um link. Tá subindo meu celular aí agora. Show. Quem quiser o teste disc gratuitamente, me manda um zap que eu mando um link. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o teste disc também, é só ir no nosso amigo Google ou no YouTube e pesquisar um pouquinho, ouvir algum vídeo sobre isso, é muito legal, tá certo? Legal. Mas como prometido, tá aí. É só mandar um zap aí que eu mando o link. Falar que participou da nossa live. Tem que falar que participou da live de hoje. Baixa agora, porque é incrível. Um abraço, meu amigo Wagner Bonato, tá aqui assistindo. É o cara, meu amigo do peito também, meu irmãozão. Grande abraço, tá aí nos prestigiando. Tem muita gente bacana aqui, Solimar. Desculpa se eu esquecer de alguém de falar, porque tô tentando aqui ver aqui. Galera aqui curtindo, compartilhando. E é isso, né, Solimar? É isso. Muito obrigado, Juliano. Dá um tchauzinho pra galera. Pessoal, obrigado. Bom fim de semana. Uou, beijo, até a próxima. Valeu. Falou, gente. Tchau. Tchau, tchau.